Olá, bom dia. Eu quero hoje deixar uma mensagem para aqueles que perderam seu ente querido, que hoje vive numa solidão irreparável por causa do seu ente querido que desceu à sepultura. Mas não fique triste não, porque a palavra de Deus, ela é bem eficaz no que fala e no que diz sobre o estado dos mortos. E vamos estudar esse assunto, a verdade sobre a morte. Vamos estudar, vamos ter um pouco de conhecimento. E só assim nós teremos mais confiança. A morte é uma inimiga cruel, irmão. E a maioria das pessoas já sentiu a dor e a tristeza que ela traz. O assunto da morte tem sido um mistério que muitos tentam decifrar. Muito tem especulado sobre os estados dos mortos. Para onde eles vão? Existe consciência na morte? Será a morte o fim de tudo? Ou apenas um estágio, uma passagem para outra vida? Hoje, no mundo cristão, há muitos ensinos sobre os estados do homem. Vejamos o que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus diz sobre a morte. Confiamos na palavra de Deus porque ela traz realidade, verdade, soluções. E só assim nós ficamos conscientes para onde vamos. Antes de compreender o estado do homem na morte, precisamos entender a origem da vida. De onde que o homem veio? O homem é formado de dois ingredientes: pó da terra e fôlego de vida. A união dos dois elementos resulta em vida. Gênesis, capítulo 2, verso 7, declara: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Viu? É importante notar que o homem a ser criado, ele não recebeu uma alma, não. Ele tornou-se alma vivente, não recebeu uma alma. Isso significa que quando falta um desses dois elementos para o ser humano, pó ou fôlego, a alma morre, que é o corpo. Ezequiel afirma claramente. Ezequiel 18:4 está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O ensino da imortalidade da alma não tem fundamento. Paulo afirma em 1 Timóteo, versos 6, 15 e 16, somente Deus possui a imortalidade. Entendeu? A Gênesis é claro em afirmar em 3:4, disse a serpente e a mulher: certamente não morrereis. Essa ideia foi trazida por Satanás, que não morreria. Foi Satanás que implantou essa ideia. Mas nós temos que ter a certeza, irmão, que morreremos, como Ezequiel falou. Gênesis 2:17, Deus disse assim, certamente morrereis. Morrerás. No Gênesis capítulo 2, verso 17. Gênesis 3, verso 19, declara: porque és pó e ao pó tornarás. Não tenha dúvida. Eclesiastes 12, verso 7, diz o seguinte: que por ocasião da morte, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O espírito que ele deu na criação foi o fôlego de vida do ser humano. A palavra espírito, que vem do hebraico, ou mishama, e do grego, é empregada centenas de vezes na Bíblia. Algumas vezes traduzida o fôlego, outras o espírito, podendo ser usado alternadamente. Portanto, espírito na Bíblia
nunca se refere a uma entidade consciente, irmão, desencarnada. Espírito é o fôlego que Deus deu. Pelo contrário, Salmo 115, verso 17, Davi diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, verso 17, deixa bem claro. O homem, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria mantê-la em obediência. Gênesis, no capítulo 2, verso 16 e 17, Deus foi bem claro em falar: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas o que Deus falou? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Deus falou que morria. Declarou, claro, morrerás, é claro. Foi Satanás, através da serpente, que declarou e trouxe essa ideia: é certo que não morrereis. Essa foi a maior mentira. Esse é o fundamento. É um fundamento mentiroso. Morre. Adão e Eva conheciam o mundo cheio de vida, irmão. E a morte era um mistério. Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido e o deu a Adão. Como resultado, Deus disse se cumpriu. A morte, a dor e o sofrimento passaram a existir, irmão. Após o pecado, herdamos uma natureza egoísta, que não tem prazer em estar na presença de Deus, irmão. Lemos em Eclesiastes 9, 5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Não lembra mais nada. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Irmãos, eles estão debaixo do sol, eles não têm parte mais em nada. As mortes dizem que os mortos não sabem de coisa alguma. Portanto, não podem se comunicar com os seres vivos. E nem os vivos com eles. É mentira. Isso é a ideia de Satanás, que se comunica. A pessoa, quando morre, permanece na sepultura, num estado de inconsciência. Jesus considerou a morte um sono, como um sono, irmão. Antes de ressuscitar a Lázaro, no capítulo 11, verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus apresenta a solução para a morte em João. No capítulo 5, no verso 28 e 29, Jesus afirma: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, praticado o mal, para a ressurreição do juízo, irmão. E ocorrerá após os 1000 anos. O que receberão aqueles que participar da primeira ressurreição, para a ressurreição da vida? O que eles vão receber? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 31 e 53, a 53 declara: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos em Cristo, irmão, que maravilha, ressuscitarão incorruptível. E nós que estamos vivos seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aí sim, aí eu não morrerei mais depois da ressurreição. Desde que o ser humano pecou, perdeu a imortalidade, irmão. Mas por ocasião da segunda vinda de Cristo, os que aceitaram a Jesus como Salvador receberão a dádiva da imortalidade, conquistada por Jesus na cruz. João afirma, capítulo 11,
capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Cristo promete, irmão, que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, irmão. Aqueles que aceitam a Cristo e a salvação que Ele dá, experimentarão a alegria. Experimentarão a alegria pela ocasião da sua vinda, irmão. Desfrutando felicidade plena. Passará toda a eternidade em companheirismo com o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. É uma maravilha. Continue estudando a Bíblia e seguindo a palavra de Deus corretamente. E desfrute, pela fé, a esperança da imortalidade da alma. Não se entristeça porque seu ente querido morreu. Ele vai se levantar do túmulo e vai ao seu encontro, irmão. Amém? Dê glória a Deus. Guardamos o próximo vídeo.